Olá, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor, né? E que essa seja uma noite que Deus possa falar muito ao nosso coração, porque, na realidade, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu conheci o Senhor Jesus com 32 anos. E aos 32 anos, meus irmãos, é como se o Chris Gore, ele costuma, né, fazer uma analogia sobre o Velho Testamento, está desse lado, e o Antigo, né, e o Novo Testamento está desse lado. Bom, enquanto eu vivia desse lado no Velho Testamento, no Antigo Mundo, ou seja, no mundo das trevas, o que era a minha vida? A minha vida era satisfazer as necessidades, os prazeres da minha carne, dos meus pensamentos. Aí eu aceito Jesus e, imediatamente, eu tenho uma experiência sobrenatural e essas necessidades não eram mais necessidades minhas. As necessidades passaram a ser conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Enquanto eu vivia nesse mundo, assim, a minha vida material era uma catástrofe. Tudo que eu ganhava, eu gastava. A única coisa que eu tinha aos 32 anos era um apartamento cuja dívida era maior do que o valor de mercado. E quando eu aceitei Jesus, que eu vim para esse lado, para o reino de Deus, eu nunca fiz uma campanha para mudar minha vida financeira. Eu nunca fiz uma campanha para mudar a minha história pessoal. Eu apenas ansiava, desejava conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Dito isso, eu queria falar sobre um tema que eu acho que é muito importante. É a nossa vida fora das reuniões da igreja. Vocês sabem que, com a pandemia, a quantidade de cristãos que passaram a viver uma crise na família, nos negócios, foi muito grande. Assim, eu diria que 70% dos cristãos, bons cristãos, dizimistas, experimentaram muita adversidade durante a pandemia. E isso me chamou a atenção, porque vão vir outras pandemias. Eu não tenho dúvida, a palavra de Deus fala isso, que a gente precisa se preparar para pandemias. Então, eu creio que chegou a hora da igreja se preparar para os tempos futuros, tempos difíceis, em que ela vai ser mais que vencedora, estando em Cristo Jesus. Eu sei por causa da realidade prática que eu vivi na minha vida. Então, o mais importante, meus irmãos, é conhecer a Deus, ter prazer na palavra de Deus e prazer em obedecer. A cada obediência, você celebrar como uma vitória. E eu queria falar essa noite especificamente sobre nós termos a vitória de andarmos em liberdade financeira. Sairmos da ansiedade. E eu vou começar, deixa eu colocar a minha tela aqui para ficar mais fácil. Compartilhando, criando uma base para o que nós vamos falar. E essa base se baseia na seguinte realidade, que tem várias escrituras. Eu selecionei 4 numa aula que nós damos na Escola de Negócios.
que é a primeira coisa muito importante que nós precisamos criar de convicção dentro de nós mesmos. É que os céus são os céus do Senhor, e a terra e tudo que nela há, ela deu aos homens para cuidar. Ele não fala, ele fala aos filhos do homem, ele não fala à igreja para cuidar, ele não fala ao governo civil para cuidar, ele fala aos homens, aos filhos dos homens para cuidar. Então, a coisa que a gente precisa concluir com essa primeira escritura é que tudo na terra pertence a Deus. A pergunta que talvez a gente possa fazer, mas e o dinheiro? O dinheiro também pertence a Deus? Aí Ageu 2,8 responde assim: sua prata e seu ouro são meus. Prata no Antigo Testamento é dinheiro, né? Então a conclusão é que se Deus é dono, inclusive, do nosso dinheiro, do dinheiro que eu estou na minha carteira nesse momento, eu queria introduzir um conceito de que, na verdade, se Deus é dono da minha casa, dono da minha esposa, dono dos meus filhos, dono do meu dinheiro, eu sou o quê dele? Oh, glória! Uma salva de palmas para a igreja. A palavra mordomo, no mundo secular, significa, lembra mordomia, alguém, né, que vive com empregados, trazendo coisas na cama, mas não, mordomo é um administrador fiel. Parabéns à igreja que já aprendeu. Então, nada nessa terra pertence a nós. Então, a questão toda é como nós administramos, né? E aí podemos ir para a próxima slide. É que tipo de mordomos nós somos. Como nós administramos a terra. Se nós olharmos a poluição no ar, a poluição nos mares, nos rios, né, a gente percebe que o homem está administrando muito mal a natureza, né? Agora, se nós observarmos a crise financeira que há no mundo, onde a maioria dos países tem uma dívida impagável, a gente observa também que a administração do dinheiro, do ouro e da prata de Deus é muito ruim. E por isso que eu queria hoje trazer alguns princípios que todo cristão precisa interiorizar. Ele precisa andar com esses princípios dentro dele para se alegrar quando aparecer uma oportunidade de praticar. Então, talvez alguém, né, que você vá falar, pode botar o próximo slide, possa dizer para você: o que eu tenho é fruto do meu esforço, Sérgio. Eu conquistei com muito trabalho, acordando de manhã cedo, trabalhando duro até 10 horas da noite. Isso é fruto do meu esforço. Deus pode ser dono do ouro e da prata. Aí, então, a pergunta, né, que talvez o próximo slide, que o Salmo 127,1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, a pergunta que o Senhor talvez nos faça, quando nós pensamos que o que nós temos é fruto do nosso esforço, é: quem lhe deu saúde para trabalhar? Quem lhe abriu as portas da oportunidade para você conquistar esse trabalho ou esse negócio? Quem lhe fez chover na hora certa na sua plantação? Quem já foi agricultor sabe que se você plantar e a chuva não vier, passar o tempo, passar a primavera, só chover no final do verão, sabe o que vai acontecer? Você não vai colher nada. Você vai ter gasto na aração, na semente, na mão de obra para plantar, e não vai ter colheita.
Então, quem o livrou do mal? Né, da bala perdida? Então, são perguntas que nós precisamos começar a fazer para nós mesmos, para nos convencermos de que realmente tudo que nós temos foi dado pelo Senhor. Isso é a base de tudo para nós ver, em cima do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o que é dinheiro, meu pessoal? O que é o dinheiro? Então, o dinheiro, ele representa as unidades de trabalho valorizado pelo mercado, que permite trocar o valor do que alguém produziu por produtos e serviços que outros produziram e eles são necessários. Então, se eu perguntar assim, quanto vamos supor que eu quero contratar um ajudante de pedreiro, quanto custa a sua diária? R$500. Eu falei, não, o mercado aqui na minha região, eu pago de 100 a 120 um ajudante de pedreiro. Então, não é o que você quer ganhar, é o que o mercado paga. Eu sou um eletricista muito experiente. Ok, quanto você quer ganhar? Não, minha diária é R$1.000. Não. Aqui na minha região, um excelente eletricista, a diária é 250. Então, quem define o valor do nosso trabalho não somos nós, é o mercado. E é por isso que nós estudamos, nos esforçamos, tudo gira em função de ir para o mercado para ganhar dinheiro. Tudo gira em função disso, meus irmãos. Então, a gente precisa ter muito claro o que significa o dinheiro. O dinheiro é o resultado do nosso esforço, da nossa vida, que nós levamos para o mercado para produzir algo, serviço ou um produto, e aí recebemos o dinheiro. Então, esse é o primeiro entendimento sobre o dinheiro. Então, assim, dinheiro, próximo slide. Dinheiro é tempo numa forma tangível, a materialização do meu serviço, eu o transformo em dinheiro. Então, gastar dinheiro é gastar o meu tempo para produzir aquele dinheiro e das pessoas que me apoiaram. A minha esposa, que estava em casa trabalhando, cuidando dos filhos, dos meus amigos que estavam torcendo por mim, me ajudando. Então, gastar dinheiro, toda vez que eu vou gastar um dinheiro, eu tenho que pensar que eu estou gastando a minha vida e das pessoas à minha volta. Ok? Mais um pouco de entendimento. Como é que o homem, próximo slide, o homem natural enxerga o dinheiro? O homem enxerga o dinheiro como uma forma de torná-lo Deus. Por quê? Com o dinheiro, ele pode comprar qualquer coisa e ele pode comprar pessoas para o servi-lo. A corrupção é um exemplo disso. As pessoas se vendem. Testemunho dos cristãos que estão no Congresso são péssimos. Por quê? Eles estão se vendendo por votos e para outras coisas, que não vamos tratar hoje aqui. Então, o dinheiro faz a pessoa livre. Por isso que o dinheiro não é do diabo, mas o Senhor nos adverte sobre o cuidado que precisamos ter com o dinheiro. E aí eu peço, para a gente começar a refletir sobre como Deus vê o dinheiro. E aí eu quero tomar um pouco de paciência de vocês, para a gente ler uns 10 versículos, que é sobre Lucas 19, de 12 até um pouco à frente. Vamos ver. Diz assim, mais um atrás, acho que você pulou um. E eu acho que os slides estão trocados. Não tem problema, eu leio aqui. Então chamou... Não, acho que... Ok. Está cortado, ok. Então, aqui nós temos a história de um homem nobre, que representa Jesus, que diz que ele ia para uma terra longínqua, ia ser feito rei, e iria voltar.
né? Então, quando ele, antes de ir, o que ele fez? Ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, ok? E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Foi feito o rei e voltou. Teve uma história antes ali que eu cortei porque não era o foco da noite. Então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Aí o que diz o Senhor? Muito bem, meu servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O que tem a ver dinheiro com governo de cidade? O segundo veio, o Senhor, a tua mina, rendeu 5 vezes mais. Veja bem, cada um recebeu uma mina. Esse é o segundo que comparece. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Porque tive medo, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou o homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. O que vocês acham que seria a nossa reação diante dessa situação? O que foi a reação dos demais servos? Falaram: Senhor, ele já tem 10. Eu lhes digo, a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Então, meus irmãos, o que essa parábola revela sobre como Deus vê o dinheiro? Essa parábola vai nos ensinar muitas coisas, mas eu creio que a mais nítida e clara é que Deus vê o dinheiro, aí você pode botar o próximo slide, como uma ferramenta de treinamento. E isso é muito claro aqui quando ele diz: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, meus irmãos, saber usar o dinheiro de modo bíblico é fundamental, representa prosperidade neste mundo e responsabilidade, honra no futuro. Então, dinheiro não é uma coisa ruim. Apenas o Senhor nos adverte sobre uma coisa em relação ao dinheiro, que é essa questão aqui, ó. O amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala, o dinheiro é a raiz de tudo. É o amor, é o apego, é a dificuldade que nós temos de administrá-lo à maneira de Deus. Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o demônio que controla o dinheiro do mundo.
No dia das eleições, eu senti uma opressão aqui incrível. Eu saí ali fora para orar um pouco, e ali eu vi uma imagem. Quem estava acima de todas as legiões de demônios sobre o Brasil era Mamon. A guerra toda não é ideológica, é pelo dinheiro. É pelo dinheiro. Então, nós cristãos, a igreja do Senhor, precisa entender, administrar corretamente o dinheiro, para que ela não venha sucumbir nas armadilhas, como diz aqui, Mateus 13, 22, nas armadilhas do amor ao dinheiro, que fala assim: e o que foi semeado entre espinhos e que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E ela fica infrutífera. Então, o problema não está no dinheiro, está na forma de administrarmos dinheiro e no apego, no amor ao dinheiro. É isso que limita a nossa multiplicação, como nós vamos ver mais à frente. Outro ponto de atenção que o Senhor nos chama muito claramente em Provérbios 22, 7, é sobre dívida. Você pegar dinheiro emprestado para comprar uma caixa de laranja, ir na esquina, comercializar aquela caixa de laranja e produzir dinheiro, ir lá e pagar aquela caixa de laranja no mesmo dia, perfeito. Agora, você tem um celular que funciona, você passa numa vitrine e acha um celular mais bonito e se endividar para trocar de modelo de celular, para comprar um anel bonito, isso é chamado dívida de consumo. Por quê? Você vai comprar, vai consumir, não estou nem discutindo se vai ter benefício algum para você, vai consumir e ninguém lhe garante que você amanhã vai ter o dinheiro para pagar que você não tinha hoje. Por isso que dívida de consumo é dívida que não gera rentabilidade. A palavra de Deus diz que nós primeiros temos que montar um negócio e depois edificar nossa família, até para construir uma família, construir uma casa. Deus diz que primeiro nós temos que preparar a lavoura. Meus irmãos, há muita coisa que a igreja de Cristo precisa entender, conhecer, para andar em plena liberdade financeira. Não adianta não praticar os princípios e fazer corrente de oração. Desculpa, meu irmão. Porque eu sou testemunha que isso não funciona vendo na vida de outras pessoas. O que funciona é conhecer, obedecer e ser glorificado, junto com Cristo. Ser honrado. Então, terceira coisa que nós temos que entender, principalmente quando nós escolhemos nossos governantes. Qualquer proposta de governo que opere sobre esses dois enganos, por exemplo, agora um dos candidatos, não, vamos resolver o problema, vamos tirar a poupança, não sei se ele falou isso, ou vamos elevar o teto de gastos, qualquer proposta desse tipo vai levar, são propostas que acham que todos os problemas se resolvem com dinheiro. Isso é o maior engano, porque o resultado de usar esse tipo de proposta é o que nós chamamos de inflação. O Brasil hoje, está todo mundo metendo pau no nosso governo, que antigamente, principalmente os mais simples, a minha geladeira vivia cheia, e agora, com esse governo, minha geladeira está vazia. Meus irmãos, o mundo todo está vivendo uma hiperinflação. Aqui a inflação já na casa dos 2 dígitos. E nós estamos com uma inflação, com deflação. Possivelmente porque o governo não praticou
isso aqui, ou seja, ele não imprimiu dinheiro, ele não criou dinheiro que não tinha correlação com unidades de trabalho. Próximo slide. Próximo slide mostra uma fórmula muito simples para a gente entender o que é uma inflação. Vamos supor, o que o Tesouro tem acumulado, ele é função da soma de tudo que as pessoas produziram em bens e serviços. Se o governo, como agora está propondo um dos candidatos, imprime ou joga dinheiro no mercado para todo mundo comprar picanha e fazer churrasco no final de semana, o que vai acontecer? Né? Ele vai ter que tirar dinheiro de algo que não foi produzido. O valor do dinheiro de quem está trabalhando lá duro, ele vai cair proporcionalmente à quantidade de dinheiro sem lastro, sem correspondência a trabalho que foi jogado no mercado. Então, o dinheiro que você tinha antes, por exemplo, se ele jogar uma vez mais dinheiro lá, ele imprimir dinheiro que não é o resultado de trabalho, esse dinheiro que as pessoas tinham vão valer a metade. Isso é inflação. Então, qualquer proposta, nós, como igreja, temos que saber entender como é que funciona, no mínimo. Isso, eu não sou economista, eu sou engenheiro. Daniel pode vir aqui dar uma aula sobre isso. Mas dinheiro tem a ver com unidades de trabalho, com trabalho duro. Ficar rico de qualquer forma que não seja de trabalho duro é um jogo, é uma loteria. Então, o cristão maduro, próximo, ou o governante sábio, ele sabe que Deus, se é dono de tudo, ele vai pagar pelo que ele te encomendar para fazer. Então, conclusões. Primeiro, dinheiro não é solução de problemas. Segundo, ele não venderá o seu futuro nem da sua nação. Ele não perderá a liberdade pegando emprestado, tornando-se escravo. Terceiro, ele não terá medo de usar dinheiro como servo malvado. E ele, guiado pelo Espírito Santo, fará um investimento, né, em concordância com a palavra de Deus, que nós vamos ler já, né, e receberá responsabilidades, honras aqui na terra e na eternidade. Então, dito isso, eu queria falar de 5 usos bíblicos para o dinheiro. Quer dizer, entendendo primeiro, né, que tudo que já... Isso é a base. Se nós não entendemos, depois, no final, nós precisamos orar sobre isso. A gente precisa ser liberto da ideia de que nós temos propriedade e direito de fazer o que nós quisermos com o que nós temos. A gente precisa ser liberto disso. A igreja de Cristo, ela é submetida, ela está subordinada ao Senhor Jesus. Ele é Rei de reis, é Senhor de senhores. E Ele tem princípios para nós administrarmos e governarmos aqui na terra. Então, quanto ao uso do dinheiro, meus irmãos, esses 5 usos aqui são fundamentais a gente prestar atenção neles. Primeiro é o dízimo. Gênesis 14, 20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Essa escritura foi antes de Deus dar a lei para Moisés. Então, essa atitude de Gênesis, de Abraão, antecede a lei. Ou seja, quem acredita que a lei perdeu a validade, por causa que agora vivemos na graça, esse argumento não é falho. Por quê? Essa posição, Abraão ele não era guiado pela lei. Abraão era guiado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus que pousava sobre ele, dava discernimento. Não existia uma lei mandando ele dar 10%.
Segundo uso muito importante do dinheiro, o dar. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Eu podia chamar o Zé Carlos aqui, ele daria N testemunhos sobre isso, porque é algo que eu ouvi dele muitos anos atrás, e eu não entendia por que meu irmão ele batia tanto nisso. Porque há poder no dar, há poder no ajudar as pessoas, há poder. Então nós deveríamos pular de alegria diante de uma oportunidade de ajudar uma pessoa necessitada. O dízimo e o dar, e o ajudar o necessitado, é como colocar o fertilizante numa plantação. Veja bem, numa plantação. Colocar fertilizante na terra sem botar semente, sem cuidar, não vai adiantar nada. Você precisa estar empreendendo, trabalhando, e Deus vai multiplicar aquilo que você está fazendo, construindo. É fertilizante na plantação. Ok? Terceiro, os impostos. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Marcos 12:17. Mas o governo, toda a autoridade foi instituída por Deus, está servindo ao país, bem ou mal, mas estão trabalhando. Então, não há justificativa, a gente precisa ficar liberto, ter alegria de pagar impostos. E estamos pagando é porque recebemos. O cristão não pode sonegar. O cristão tem que pagar imposto. Então, poupança. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Um dos princípios da palavra de Deus, quando o povo foi, depois que ele chegou na terra prometida, que ele começava a fazer plantações, uma das leis era que ele reservasse um pouco de semente para a próxima plantação. Porque se eles comessem toda a semente colhida, não ia ter para a próxima plantação. E isso é a mesma coisa com o nosso salário. Mas o que eu ganho é muito pouco. Então, joelho no chão, vamos orar e diminuir gasto. Mas não tem mágica, meus irmãos. É um princípio. Poupança, né? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa herança para os seus netos. Como é que ele deixa herança para os seus netos? É porque ele recebeu, foi próspero, tirou um pouco, guardou, deu para os seus filhos e para os seus netos. Mas isso não é falta de fé? Não, isso é a palavra de Deus. Falta de fé é obedecer e provar. Fé para mim é obedecer e provar se vale. Então, despesas pessoais. A coisa é invertida, né? Nós cristãos começamos gastando com as despesas pessoais e depois vemos se dá para pagar o dízimo, se dá para pagar o imposto, se dá para ajudar a pessoa necessitada. Mas eu digo essa noite para vocês, que é o exercício de separarmos as necessidades dos desejos e a prática dos 4 primeiros usos do dinheiro asseguram que o justo não passará fome. Dá o dízimo, ajuda o necessitado, paga o imposto e faz poupança, aí sim você pode viver em liberdade. Aí se cumpre o que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que é a justiça? Obediência à palavra de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Provérbios 10.3. Então, meus irmãos, eu digo que todo cristão, eu, graças a Deus, casei com uma mulher que veio de teve uma educação numa igreja tradicional, histórica, Igreja Batista, e aprendeu muitos princípios. E vários desses ela me direcionou a praticar, que era o dízimo, foi muito difícil, o ajudar o necessitado. Eu me assustava com a forma dela ajudar o necessitado, né? Não era dando R$100, era fazer um cheque assim de 7 mil e entregar para a pessoa e falar, não se preocupa não. Ah, mas ela devia ganhar muito bem. Não, meu irmão, não ganhava não. Tinha um chevetinho bem velhinho, andava todo capenga aí. Mas foi tão abençoada que Deus deu ela para casar comigo, né? Então é isso, meus irmãos. Na verdade, hoje o que nós temos que, né, entender, pode passar o próximo, né, ou concluir melhor, é que Deus, pode botar o próximo. Vou ler para você. Deus vê o dinheiro como uma ferramenta de obediência. Quando nós nos alinhamos com seus princípios, seus valores, ou seja, com a sua vontade, nós experimentamos a provisão de Deus, o Deus provedor. E concluindo, no reino de Deus, dinheiro não representa sucesso, segurança ou importância. Tem várias escrituras que eu poderia trazer, mas confio que eu estou falando. No reino de Deus, sucesso é obediência, é ter fé, né? E alinhamento com a vontade e com a palavra de Deus. Então eu queria aproveitar essa noite para nós, todos aqueles, claro, né, aqueles que já estão libertos dos paradigmas sobre você ser dono, de você ter dificuldade no dizimar, no dar, no pagar imposto, ou se você está sendo vítima da impulsividade de consumir o que não é necessidade, né? Eu queria que você, então, agora ficasse de pé e você verdadeiramente entregasse ao Senhor Jesus tudo o que lhe pertence. Fala, Senhor, eu quero entender, eu quero viver essa realidade de tudo que pertence, eu quero te entregar. Então, eu queria orar com você, se você quiser viver essa realidade, de se tornar um administrador à maneira de Deus. Pai querido, eu me incluo aqui, Senhor Jesus. Nós queremos agora, ó Pai, pedir a Tua misericórdia, Espírito Santo, que todo paradigma de egoísmo, toda mentira que Satanás construiu nas nossas vidas, que nós somos o dono das coisas, temos direito sobre nossas posses de fazer o que quisermos, que essa mentira saia da nossa mente. Nós queremos essa noite, ó Pai, receber a liberdade financeira, Pai. A liberdade para andar sem ansiedade pelo dia de amanhã. Porque nós nos tornamos justos, e o justo não mendigará o pão, assim diz a Tua palavra. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Nós pedimos perdão, nos arrependemos de todas as vezes que nós nos desviamos dos necessitados. Pedimos perdão de todas as vezes que nós nos enganamos ao dar o dízimo ou pagar os impostos. Mas ajuda-nos, Senhor, a não repetirmos esse erro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos justos aos Teus olhos e à Tua palavra. É o que eu te peço
no nome santo de Jesus. Amém. Queria chamar o grupo de louvor, temos tempo, 10 minutos, para nós agora nos alegrarmos no Senhor. E obrigado, meus irmãos, por me deixar compartilhar esse desafio. Grupo de louvor, fique à vontade. E os irmãos também, depois, venham para a oração. Ficar de pé.